Carnaval, feriado onde metade se joga nos bloquinhos e outra metade abre a Netflix e se afoga em Doritos no sofá. Se bem que o Doritos tá tão caro que tá valendo um rim. Mas você sabia que eu nunca comemorei o carnaval em específico? Ou por repressão? Bom dia, terráqueos! Quem vos fala é Bonetaio. E estamos em fevereiro, o famoso mês da farra chamada carnaval. Por boa parte, uma festa vista com bons olhos e também com maus olhos. E hoje a gente vai falar da minha relação com essa data. Bem, no vídeo anterior eu prometi que eu iria contar a história da minha vida, então vamos começar por aqui. Vocês vão ouvir porque eu nunca comemorei esse feriado específico. Dando um leve grande contexto, durante toda a minha infância eu estudei em uma escola religiosa. E se você já estudou lá, você automaticamente acabou de desbloquear memórias de merda. Traumas muito desconfortáveis, porque essa cara era um verdadeiro inferno. Eu odiei cada milissegundo lá dentro. Eu sofri bullying, você não podia fazer nada, as matérias eram avançadas demais pra crianças pequenas. Pô, mandaram a gente fazer um globo do planeta Terra ultra detalhado com todos os continentes. Adivinha quando? No primeiro ano do fundamental. Eu tinha 6 anos. Eles pensavam que a gente tava criando o quê? Os arquitetos que iriam reconstruir as torres gêmeas? Cara, agora que eu percebi que essa piada foi muito pesada, por que eu escrevi isso no roteiro? Só que esse não é o ponto. O ponto é, eles tinham muitas regras absurdas, mas muitas. Porque o tipo de cristianismo deles é muito conhecido por ser uma puta cagação de regra. Na verdade, cagação não, uma diarreia. Aquela diarreia líquida e pastosa. Você não podia usar um pingo de maquiagem, não podia pintar cabelo, os meninos não podiam ter o cabelo grande, as meninas não podiam ter cabelo curto, com a desculpa de que, ai, não é natural, então não é o que Deus quis. Ah, mas vai lavar uma calçada. Nossa, tinha uma muito sem noção. Quando as meninas iam pro segundo fundamental, eles simplesmente proibiam elas de usar o short saia do uniforme, porque poderia distrair os meninos. Eles não ofereceram nenhuma outra opção de short, porque a única outra opção era a bermuda dos meninos, que eles também não permitiam que elas usassem, porque não era coisa de menina. Então era um calor de 36 graus e elas eram obrigadas a ficar de calça. Eu acabei de lembrar, eu já sofri bullying por algo parecido, porque... desculpa. Por causa dessas regras insanas, eles também tinham uma noia muito grande com datas comemorativas. O Halloween, você já deve estar cansado de saber que cristão sempre teve essa doideira. Todo ano é algum cristão chegando dizendo: gente, por favor, se você quer que Deus nos salve, não comemore o Halloween. Só que isso se aplica a quase todos os feriados. Dia dos Namorados, dança junina, mano, se pá até o icônico Natal, a data que os cristãos pegaram pra si, porque ela tem origem no pagão. Tem algumas pessoas dessa religião que simplesmente não comemoram justamente por esse motivo. Só que pelo menos essa minha escola tecnicamente comemorava. Com comemorar eu quero dizer enfeitar a recepção com uma árvore extremamente extravagante e dedicar horas e horas na capela que tinha lá com um culto falando da vida de Cristo, da morte, o renascimento. A Páscoa era a mesma coisa, mas a diferença é que eles nem estavam no trabalho de enfeitar nada. A única data não religiosa que eles comemoravam era o Dia das Crianças. Nossa, eram os meus poucos respiros de felicidade naquele lugar maldito. Tinha aqueles escorregadores infláveis enormes. Eles davam doce, davam brinquedo, faziam brincadeiras, tudo isso por uma semana inteira. Só que depois eu descobri que pra eles fazerem essas coisas, os nossos pais tinham que pagar 200 pilas a mais na mensalidade durante o ano todo. Se você não pagasse, sua criança simplesmente não ia receber nenhum brinquedo, nem nada parecido durante o ano inteiro, excluída no cantinho da sala. Dito isso, acontece que muita gente faz um bolo absurdo em relação ao carnaval, associando especialmente a carne aos desejos carnais. Nossa, por causa do nome e do que acontece nessa festa. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Mulheres seminuas, bloquinho de pegação, coisas parecidas. E os cristãos levam esse lance de vontade da carne muito a sério. Ai, a vontade da minha carne, não a de Deus, não a minha. Não devemos nos misturar com essas coisas mundanas. Então, em um lugar onde já tem muita pira com feriado, é óbvio, claro, límpido, explícito, transparente, e que eles não iriam passar pano pra um feriado que aos olhos deles era tão sujo. Então, durante toda a minha infância, eu nunca comemorei o carnaval na escola uma única vez. Acho que o último resquício que eu tive disso foi no prezinho, porque eu era de uma escolinha pública. Meu pai sempre também foi muito chapado com esse negócio de carnaval, então nem fora da escola eu comemorava. Os meus dias de carnaval eram montar aquelas piscininhas de criança na sacada da minha avó e ficar o dia todo lá junto com os meus primos. Porque eu não vou negar, era muito divertido.
divertido. Mas agora vem o plot twist. Vocês sabiam que essa bomba de feriado é um feriado religioso? Fiz uma pesquisa bem rapidinha no Google e descobri que o carnaval é como se fosse uma despedida pros prazeres canais antes da quaresma. Antes da quaresma acontecer, que é praticamente um período de preparação espiritual antes da Páscoa. Então nem os próprios queridos sabem o real significado do carnaval. Eu tive uma vida inteira triste e pacata por nada. Repito, nada. Festa de carnaval pra mim é algo ultra recente e eu particularmente adoro ir de fantasia pra escola. No caso eu tô no terceirão, então vai ser a última vez que eu vou fazer isso, mas pelo menos eu vou fazê-lo. Lembrando que eu não tô falando pra nenhum cristão que tá me assistindo do nada virar um ateu só por causa do que eu tô dizendo. Eu simplesmente tô contando o que aconteceu comigo durante toda a minha vida. Eu espero que vocês tenham um ótimo carnaval. Então, boa noite, terráqueos. Tenham uma ótima viagem.